mais uma aula de resistência dos materiais para cursos técnicos do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nessa 16ª aula desse curso a gente vai aplicar os conceitos de dimensionamento a elementos estruturais que estejam carregados com esforços normais. Então, algumas aulas atrás a gente definiu aspectos gerais sobre dimensionamento. A gente falou que o dimensionamento levava em conta aspectos diferentes, de diferentes naturezas. Então a gente falou que a gente ia considerar aspectos de carregamento externo, aspectos relativos ao material que estava sendo utilizado, conceitos de critério de falha, definir o que era falha para a gente, e tudo isso relacionado à geometria que eu tinha no material, qual era a quantidade de material que eu tinha para aguentar os carregamentos que estavam sendo aplicados. Tá? Então o dimensionamento ele pode ir em diversas direções diferentes, como eu tinha comentado já na aula de dimensionamento. Na nossa aula sobre os conceitos gerais de dimensionamento, as noções gerais de dimensionamento, a gente falou sobre o fator de segurança. Então, que a gente não deveria mirar, atingir exatamente a tensão de falha, mas que a gente deveria trabalhar com um fator de segurança sempre, né? Uma margem de manobra para que, se a gente tivesse alguma incerteza na medição dos carregamentos externos, na estimativa dos carregamentos externos, ou alguma imperfeição na fabricação do material, por exemplo, a gente não atingisse acidentalmente essa tensão de falha, e isso levasse a falhas catastróficas, né, ou perda de elementos estruturais que a gente trabalhou arduamente para projetar. Tá? Então eu tinha comentado com vocês que os fatores de segurança eles dependem muito dos campos de aplicação e dependem do tipo de material também. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela de diferentes fatores de segurança que são utilizados dependendo da aplicação que você tem. Tá? Então, você está utilizando um cabo estático, ele tem um fator de segurança de 3 a 4 e assim por diante. Né? E como eu tinha comentado também naquela aula, quanto maiores são os riscos à integridade física, né, de pessoas, sejam operadores, clientes ou usuários dos equipamentos, maiores são os fatores de segurança que a gente utiliza. Se vocês olharem, por exemplo, elevadores de passageiros são dimensionados com fator de segurança 12, ou seja, em projeto, nenhuma tensão que está agindo ali sobre o elevador em qualquer uma das situações, né, mesmo em situações de emergência, nenhuma delas pode ultrapassar 1/12 da tensão que é considerada a tensão de falha. Então, por mais que haja grandes erros de cálculo e grandes problemas, né, os elevadores de passageiros devem ser coisas bastante seguras, porque eles são feitos para aguentar muito mais tensão do que seria a tensão de falha, efetivamente. Tá? Então, a partir do fator de segurança, né, a gente estava explicando para vocês que a gente construiu o conceito de tensão admissível. Então, define um critério de falha, né? Muitas vezes também foi explicado anteriormente que um critério de falha muito comum é pensar na tensão de escoamento, uma vez que a partir da tensão de escoamento, tensões acima da tensão de escoamento geram deformações permanentes, a gente deforma em um formato que não estava previsto o material que a gente estava fazendo a conta. Então, a gente não trabalha com essas tensões de escoamento, a gente trabalha com tensões admissíveis. A gente pega a tensão de escoamento e divide por esse fator de segurança. Tá? Então, o que eu vou fazer agora nessa aula de hoje é utilizar os conceitos que a gente estava utilizando até agora, anteriormente. Né? A gente viu até a aula passada formas de calcular tensões, deformações, alongamentos, deformações transversais, tudo para elementos que estão carregados de forma axial, de forma normal. Eu vou mostrar agora como é que a gente aplica os conceitos de dimensionamento em problemas práticos para elementos que estão carregados dessa forma. Tá? Então, vou pegar um exemplinho super simples. Né? Eu tenho um lustre. Tá? O lustre tem uma massa de 20 kg e ele está sendo sustentado por uma corrente. E essa corrente está sendo fabricada de aço 1020, tá? De relativamente baixa qualidade, 1020L, com tensão de escoamento de 210 MPa. Eu quero que a gente determine qual que é o diâmetro do arame da corrente que eu tenho que utilizar se o fator de segurança que eu for utilizar for 4. Tá? Então a gente vai ter que desenhar algumas coisas. Né? A primeira coisa que a gente vai desenhar é fazer uma representação do que está acontecendo com esse lustre. Tá? Então esse lustre está fixo lá na parede, a corrente está desenhada em amarelo e o peso, né, do lustre está ali em uma seta verde carregada daquela forma. Tá? Então é muito fácil de vocês, né, pensando naquele procedimento que a gente utilizou para fazer a construção do diagrama de esforços internos, né, utilizando o método das seções. A gente pode utilizar o método das seções aqui, apesar de que a gente tem uma seção só e fica muito claro, né, não necessariamente precisaria fazer isso, mas vamos fazer para ser rigoroso. Tá? Então, na hora que eu corto aquela seção, se eu não quiser ter calculado quanto é que tinha de força lá em cima no teto, onde esse lustre estava preso, né, eu pego aquela seção de baixo, ele está carregado com o peso P do lustre ali de baixo, e ele só não está se deslocando pelo espaço porque aparece
uma força interna N da corrente, né, a força normal na corrente, que está contrabalanceando esse peso. Então, como está tudo na vertical, eu faço a somatória de forças em Y igual a zero, e eu descubro então que o P está para baixo negativo, N da corrente está para cima, e descubro então que o N da corrente, a força que age sobre a corrente, é exatamente o peso desse lustre. Tá? Então, com isso, qual que é a carga que age na corrente? Né? A gente já sabe, não precisava ter feito esse desenho todo, mas é bom fazer para a gente ficar rigoroso, para a gente saber de onde é que vem essa nossa intuição. Tá? Então, a carga que age sobre a corrente é exatamente o peso, ou seja, a massa do lustre vezes a gravidade, 20 kg vezes 9,8, 196 newtons. Qual que é a tensão admissível? Né? A gente viu que a tensão de escoamento é de 210 MPa e eu estou usando um fator de segurança 4. Então, a tensão admissível é a tensão de escoamento, né? A tensão de falha dividido pelo fator de segurança, 210 dividido por 4. Então, eu vou tolerar, vou admitir tensões de até 52,5 MPa sobre a minha estrutura. A gente está falando que esse aqui é um lustre de corrente, né? E sempre que eu tenho um problema de correntes, eu tenho duas opções, tá? Eu posso ter correntes que são soldadas, como essas que estão aí na esquerda, ou correntes de elos abertos. Estou deixando ali o elo em vermelho, tá? Para representar. Existem correntes dos dois tipos no mercado. Qual que é a diferença entre esses dois caras, tá? Então imagina se eu faço de novo o método das seções, né? Ali onde eu cortei ele com aquela setinha azul. Ao cortar uma corrente que é soldada, eu tenho duas áreas que resistem a carga. Né? Tem dois círculozinhos de material que estão sendo transpassados por esse corte que resistem à carga de tração que está sendo aplicada sobre ela. Se eu tenho uma corrente de elo único, né, uma corrente simplesmente dobrada, eu vou ter uma única área dessa seção para aguentar as tensões que estão sendo aplicadas. Tá? Então eu vou supor que a gente está utilizando uma corrente soldada, que eu tenho dois pedacinhos de material para sustentar a área. Né? Então estou fazendo aquele corte em azul, que está ali representado, e me aparecem duas bolinhas de material, né? Corte da seção transversal do arame do material. Então quanto é que vale essa área total? Né? Então quem está resistindo às tensões de tração são essas duas áreas achuradas que estão representadas na tela de vocês. Essa área total então é 2 vezes π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Eu quero descobrir quanto é que é o diâmetro do arame que eu utilizei para fazer essa corrente, tá bom? Então, é uma indústria de corrente. Então eu tenho 2 vezes essa areazinha sendo considerada. Então, para fazer o dimensionamento da corrente, eu aplico simplesmente a fórmula básica que eu tenho de tensão normal. Tensão normal não é força dividido por área. Então a tensão que eu estou admitindo vai ser simplesmente a força que age sobre essa corrente dividido pela área. Então é N da corrente dividido pela área total. Então eu sei quanto é que é a tensão admissível, sei quanto é que é o N da corrente, preciso descobrir quanto é que vale a área total, mas eu não estou interessado especificamente na área total, estou interessado no diâmetro. Tá? Então eu estou simplesmente manipulando, jogo a área total multiplicando pela tensão admissível e passo a tensão admissível dividindo, né? Troquei de lugar a área total com a tensão admissível. Então eu sei que o N da corrente dividido pela tensão admissível vai ser igual àquilo que eu tinha determinado ali, que é 2 vezes π vezes o diâmetro. Então eu isolo esse diâmetro, né? Então jogo ali o 4, corto com 2, jogo multiplicando, o π estava multiplicando, passo dividindo, tiro a raiz de todo mundo, e eu descubro então que o diâmetro mínimo desse arame que eu vou utilizar para sustentar o lustre tem que ser de 1,54 milímetros, tá bom? Então, se eu tiver qualquer arame que tenha mais do que 1,54 milímetros, minhas tensões serão mais do que 4 vezes menores do que a tensão de escoamento. Então, esse é um exemplo de um tipo de problema bem naquela direção clássica de dimensionamento. A partir das informações que a gente tem do que é o critério de falha, o que é o carregamento externo, qual é a característica do material, tá? Determinar qual que é a geometria necessária para que ele aguente esse tipo de solicitação. É o problema mais clássico quando a gente pensa de dimensionamento. Tá? Só que, como eu falei para vocês na aula sobre dimensionamento, não é o único tipo de problema que eu posso ter com as mesmas ferramentas. Tá? Então, vamos fazer um outro tipo de problema aqui, né? Mostrar a resolução de um outro tipo de problema aqui. Então, imagina que você vai fazer rapel, tá? Pra quem não sabe, rapel é isso aqui, né? Quando o pessoal se pendura uma corda e vai descendo um paredão, por exemplo, ou descendo um prédio, alguma coisa assim. Você vai fazer rapel e você lê na corda que ela suporta no máximo 300 kg, tá bom? Então, se você sabe que quando a gente faz o dimensionamento dos cabos estáticos, eu uso um fator de segurança de 5, por exemplo, e se eu olho para ele para a corda, eu estimo que ele tem um diâmetro útil, né, diâmetro de coisa que está resistindo efetivamente à tração, aquele diâmetro da seção transversal útil de 12 milímetros,
eu quero que você estime qual que é a tensão admissível para o material da corda. Então, eu não conheço que material é esse. É uma mistura de cabos e tudo mais, né? Cabo, tecido e tal. Só que se, em média, ele tem 12 milímetros de área útil, eu consigo calcular, em média, qual que é a tensão admissível, a tensão de escoamento, a tensão admissível, né, e a de escoamento para esse material. Tá? Então é um problema um pouco diferente. A gente conhece o carregamento, conhece a geometria, conhece o critério de falha, quer descobrir alguma coisa sobre o material. Tá bom? Então, qual que é a carga na corda? Mesma situação que a gente tinha no lustre, né? A gente tem uma única massa pendurada, então peso máximo na corda é esse peso de projeto que a gente está calculando. 300 kg vezes 9,8, 2.940 newtons. Qual que é a área da corda? Então é um cilindro, tá? A área é um círculo, né? A seção transversal, então π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, e eu falei que o diâmetro é de 12 milímetros, então eu chego à conclusão que a minha área é de 113 milímetros quadrados. Tá bom? Então qual que é a tensão de projeto máxima na corda? Então é a carga máxima dividido pela área desse cara. Então tensão de projeto máxima é o que a gente chama de tensão admissível, é o que eu estou admitindo nesse projeto. Então, carga máxima dividido pela área, eu chego à conclusão que eu tenho 26 MPa de tensão de projeto máximo na corda, ou seja, a tensão admissível é essa. Então, qual que é a tensão de escoamento da corda? Tá bom? Eu já calculei qual que é a tensão admissível, né? A tensão de projeto desse cara. Agora, qual que é a tensão de escoamento? Então, lembra que a tensão admissível é a tensão de falha dividido pelo fator de segurança. Tá? Então, a tensão de falha, tensão Y, vai ser simplesmente a tensão admissível vezes o fator de segurança, ou seja, 26 vezes 5, ou seja, a tensão de escoamento da corda, a gente pode estimar ela em 130 MPa. Tá bom? Então, mostrei dois tipos de problema aí que a gente não está fazendo outra coisa que não aplicar simplesmente as ferramentas que a gente já estava vendo ao longo das últimas aulas. Tá? Eu vou deixar para vocês um problema que dá um pouquinho mais de trabalho, são exatamente as mesmas ferramentas que vocês têm, tá? Mas dá um pouquinho mais de trabalho que não é simplesmente você não sabe diretamente qual que é a carga que está ali, você precisa resolver um problema de estática para achar quanto é que é o carregamento externo que está agindo sobre o elemento estrutural que a gente vai dimensionar. Tá? O problema é esse aqui, ele foi tirado do livro dos professores Gear e Goodman, Mecânica dos Materiais, que é um livro que a gente vai usar bastante de agora em diante para os nossos exercícios. Tá? Então, uma estrutura metálica de A até C ali, ela está sustentada por um cabo de aço que está suportando uma carga, né, e essa estrutura está carregada com 4.500 kg em sua extremidade. Está vendo aquela forcinha P ali? É o peso equivalente à massa de 4.500 kg. Então, sabendo que esse cabo de aço, que está ali marcado como cable, né, entre B e D, o cabo de aço tem área útil de 300 mm². Então, se você cortar na seção transversal, você vai ter 300 mm² de material para sustentar aquela força que está sendo de tração que está agindo sobre ele. E você sabe que essas distâncias que estão ali marcadas, né, de H, L1 e L2, têm esses valores, 0,9, 3,6 e 1,2 metros. A gente vai calcular praticamente tudo que a gente tinha anteriormente. Tá? Primeiro, qual que é a tensão média no cabo? Lembra, para você calcular a tensão média no cabo, você precisa saber qual que é a carga que age no cabo, qual que é a força que age no cabo. Então, se você olhar bem para esse problema, o cabo é um dos apoios do problema de estática dessa estrutura de A até C. A até C está carregado com a força P no ponto C, apoiado por um pino em A, e o segundo apoio dessa estrutura é esse cabo em B. Tá? Então vocês têm que, utilizando a geometria das coisas e esse conceito de uma resistência, de uma força de reação, calcular quanto é que é a carga que age sobre esse cabo. Então calcule essa tensão média no cabo. Em seguida, calcule a deformação média no cabo, sabendo que esse teve um alongamento de 10 milímetros. Tá bom? Então a deformação média no cabo, lembra da definição de deformação, né? Alongamento dividido pelo comprimento original. Então, para fazer a questão B, é basicamente uma questão de geometria, né? Você tem os valores dos catetos daquele triângulo, H e L1, você precisa saber quanto é que vale aquela hipotenusa, se usa o que você precisar fazer, sugiro Pitágoras, tá? Com Pitágoras você acha quanto é que vale o valor da hipotenusa, e com essa hipotenusa e o alongamento a gente consegue descobrir quanto é que é a deformação média. Então, na letra A você achou a tensão média, na letra B você achou a deformação média. Letra C, módulo de elasticidade do material do cabo. Aplicação direta da lei de Hooke. Tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação. Pega as respostas da letra A e da letra B e você descobre uma estimativa para o módulo de elasticidade do material. E, finalmente, letra D, qual que é a tensão de escoamento do cabo se o fator de segurança utilizado foi de 6.
Então, se a tensão média no cabo você achou anteriormente, se ele está te dizendo que o fator de segurança utilizado foi de 6, a tensão média que está agindo no cabo é a tensão de projeto, né, a tensão admissível. Com a tensão admissível e o fator de segurança, você consegue calcular qual que é a estimativa para o fator de escoamento, para a tensão de escoamento. Tá? É um problema bastante completo, envolve tanto a parte de estática que a gente tinha visto anteriormente, quanto a parte que a gente está vendo agora de esforços internos. Tá bom? Então, na aula de hoje eu mostrei para vocês dois exemplos simples, né, de dimensionamento, como é que a gente utiliza os conceitos de dimensionamento para usar fator de segurança, tensão de escoamento, critérios de falha. E deixei para vocês um exercício bastante bacana para vocês fazerem aí e praticarem esses conceitos todos. A partir da próxima aula a gente começa a falar sobre o segundo tipo de esforços internos que a gente vai estudar, que é o esforço interno de cisalhamento. Então, com essa aula de hoje a gente fecha a parte teórica dos esforços internos normais. Vocês terão aulas de exercício também, né? Lembra que vocês têm dois tipos de aula, aulas teóricas com a capinha verde e aulas de exercício com a capinha vermelha. Vocês terão aulas de exercício associadas ao conteúdo teórico que eu apresentei até agora. Mas a gente está fechando esse conteúdo teórico de esforços normais. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o que acontece quando os elementos estão tracionados ou comprimidos. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui no vídeo, ou se estiverem fazendo disciplina no Moodle, deixem nos fóruns da sua disciplina. E eu espero vocês para a próxima aula, tá bom? Até a próxima, muito obrigado.